Boa tarde. Olá, seja bem-vindo aí no canal Antônio Tapemir, o melhor do Brasil. Hoje eu quero narrar um pouco aqui, um pouquinho da história de Alexandre Grande, né? O encontro de Alexandre com Diógenes, o filósofo da escola cínica. Alexandre Grande tinha muita admiração pelo filósofo Diógenes. Ele tinha muito interesse em conhecê-lo pessoalmente, porque não conhecia, né? Mas aí, um dia houve a oportunidade de conhecer o grande filósofo pessoalmente. Nas suas guerras, nas suas campanhas militares, melhor dizendo, ele escolheu umas grandes cidades gregas, cidade de Tebas, e lá morava o grande filósofo Diógenes. Né? E no dia que ele teve a oportunidade de estar em Tebas, ele não encontrou o grande filósofo logo de início, né? Mas aí depois ele saiu à procura do grande filósofo. E foi aí que ele encontrou Diógenes, tomando um banho de sol. E ele e Alexandre desceu do seu grande cavalo, o Bucéfalo, como era conhecido, como era o nome do seu cavalo, né? O Bucéfalo, o qual ele teve muito interesse em domá-lo, né? Já que ninguém conseguia domá-lo, nem mesmo o próprio pai dele, ele segundo conseguiu domar aquele cavalo, como Alexandre teve capacidade de domar aquele grande cavalo, né? Que era Bucéfalo. E Totó diz que, segundo um relato, né, diz que Felipe II faltou paciência naquele cavalo, já que ninguém conseguia domá-lo, né? Então foi aí que Alexandre tomou, né, a direção para dominar aquele cavalo. Ele era ainda uma criança ainda, né? Quando ele conseguiu domar aquele grande cavalo cujo nome era Bucéfalo. Bom, isso aí é um relato, né? Mas o importante mesmo é que Alexandre tinha uma grande admiração pelo grande filósofo Diógenes. Apesar que ele tenha sido ensinado por Aristóteles, um dos grandes filósofos na sua época, mas a admiração que ele tinha pelo grande Diógenes, que era um filósofo muito conhecido da sua época, né? Era muito grande. Ele tinha uma grande curiosidade de conhecer o filósofo Diógenes. E foi aí que teve a oportunidade, né? Então ele, quando esteve lá em Tebas, né, como eu falei agora há pouco, ele não encontrou logo de início, né? Mas aí ele saindo à procura, e ele realmente saiu bem em cima da casa do grande Diógenes, né? E descendo o seu cavalo, né? Ele lhe fez essa seguinte pergunta. Veja só. A pergunta foi: há algo que eu possa fazer por você? Essa foi a pergunta de Alexandre Grande para o grande filósofo Diógenes. E Diógenes fez assim, ó, fez assim. E Diógenes apenas respondeu para Alexandre: sim, basta que não me tire a luz.
Essa foi uma resposta da qual ele não esperava, né? Daquele grande filósofo, né? Mas mesmo assim, Alexandre não ficou decepcionado, né? Com o filósofo. Segundo o relato, diz que ele montou no seu cavalo e saiu, né? Estrada de volta, né? Dizendo assim: se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Essa foi, né, a frase que ele falou a respeito de Diógenes. Ele diz que se não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Muito bem, né? Então é isso aí, ele tem um pouco do relato de Alexandre o Grande, do encontro que ele teve com o grande filósofo Diógenes, naquele dia, na cidade de Tebas. Meus amigos, uma coisa que nos chama a atenção, né, nessa pergunta de Alexandre, é que há há dois atributos nessa pergunta de Diógenes, ou melhor, de Alexandre para Diógenes. Há algo que eu posso fazer por você? Veja só, nessa pergunta existem dois atributos. O primeiro atributo é poder. E o segundo atributo é autoridade. Agora eu lhes pergunto, Alexandre tinha o poder para resolver algum problema para Diógenes? Claro que sim, né? Ele como um chefe de Estado e como também um grande general, né? Ele podia resolver o problema, algum problema para Diógenes, né? Se ele estivesse precisando dele, né? E o segundo atributo é a autoridade. Eu lhes pergunto, Alexandre tinha autoridade para fazer aquela pergunta a Diógenes? Sim, porque ele, como chefe de Estado e como general, ele possuía esses dois atributos. Então está aí, esses dois atributos importantes na pergunta de Alexandre o Grande para o seu grande filósofo Diógenes, o qual ele o admirava muito. Outra coisa que nos chama a atenção também, Alexandre o Grande possuía grandes atributos. Um dos grandes atributos que ele possuía é que ele não deixava que os seus soldados viessem molestar as mulheres. Ele tinha um grande respeito pelas mulheres. Prova é que Gengis Khan, que era a sogra, que era a mãe de Ciro II, o grande rei Ciro II, tornou-se um grande amigo de Alexandre, que após ele morrer, né, ela chorou muito com a perda do seu grande amigo, que para ela era um grande amigo. Alexandre, o Grande, para ela não era só um amigo, mas como também era mais que um amigo. Para ela é como se fosse uma pessoa da família dela. Isso fez com que ela ficasse muito triste, né? Com a perda de Alexandre Grande, a morte de Alexandre Grande. Outra coisa também que nos chama a atenção também de Alexandre é que ele gostava muito da sua mãe, Olímpia, e ele não gostava do modo como o pai dele tratava sua mãe de jeito nenhum. Ele tratava com grosseria a Olímpia, né? Que era a mãe de Alexandre. E Alexandre não gostava da maneira como o pai dele tratava a sua mãe, Olímpia. Outro atributo também que nós vimos aqui na pessoa de Alexandre é que ele não
usava o seu poder para maltratar as pessoas. Ele era uma pessoa que usava o seu poder, sim, para ajudar naquilo que fosse necessário. Então, ele não usava os seus atributos para maltratar aquelas pessoas que estavam sob o seu domínio, de jeito nenhum. Isso são qualidades muito importantes na vida de um soberano, na vida de um grande homem, que ocupa o poder em algum país, em alguma nação. Eu tenho uma grande admiração por Alexandre, por esses grandes atributos que ele possuía. Então, Alexandre, outra coisa também importante que não me chama a atenção de Alexandre é que ele promoveu o maior casamento da história naquela época. 10.000 casamentos entre macedônicos e medo-persas. É muito casamento, né? 10.000 casamentos não é brincadeira, né? Então Alexandre fez esse grande casamento, né? Esse grande evento, né? Na sua época. 10.000 casamentos entre macedônicos e medo-persas. Então isso está aí. Então não vou estender mais esse vídeo porque fica muito longo. Mas está aí então o encontro de Alexandre o Grande com seu grande filósofo Alexandre Diógenes, o cínico, o fundador da escola cínica. Então deixe o seu like aí se você gostou dessa história, que a gente vai voltar com mais história aqui contando sobre os grandes soberanos, os grandes homens do passado, as mulheres do passado, como Cleópatra também, né, que foi rainha do Egito, né, que deixou um grande legado na história da humanidade, na história da política, do poder, né, lá do Egito, né, que foi a última soberana da dinastia ptolomaica, né, ela que viveu do ano de 69 a.C. a 30 a.C., ou seja, ela viveu 39 anos, e aí ela veio, né, falecer quando ela se suicidou, né, porque ela jamais iria, né, ser escrava lá em Roma, né, é o que ela iria ser, né, lá em Roma, escrava dos povos romanos, né, mas então ela preferiu dar cabo da sua própria vida do que ser escrava, ser acorrentada e sair acorrentada como um espetáculo para os romanos, né? Então ela realmente, Cleópatra, ela veio se suicidar, né? E ela achou melhor assim. Então, mas a nossa história é sobre Alexandre o Grande, o grande encontro de Alexandre o Grande com o seu grande sábio, o filósofo Diógenes, o fundador da escola cínica. Então é mais uma história aqui do nosso canal, São Totapemil, o melhor do Brasil. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e dê o seu like aí. E até mais ver, fui e tchau.